Boa noite, meus amigos. Que vocês possam ser bem-vindos. O nosso tema hoje é sobre emoções. Hoje foi um domingo um pouquinho atípico de como estava sendo ultimamente. Foi um domingo mais fresquinho. É bom às vezes dar uma calma. Eu gosto muito do calor, mas às vezes é bom dar uma calmadinha. O frio também é importante, né? Tudo na natureza é bem-vindo. Tudo é importante. Ultimamente a gente estava vendo até no mercado, né, as hortaliças bem queimadinhas devido à intensidade do sol. Boa noite, Creuza, seja bem-vinda. Então é importante mesmo dar um tempinho nesse calor para que as plantas também possam respirar, né? Boa noite, Dona Norma, seja bem-vinda. Então vamos dar início aos nossos recados. Primeiramente, semana que vem nós teremos a campanha Alta de Souza. Então é uma campanha de arrecadação de alimentos, roupas, calçados, produtos de higiene, de limpeza. Então quem puder colaborar será muito bem-vinda essas doações para as famílias assistidas, né, da campanha Alta de Souza. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Então, quem puder ajudar, compartilhar, né? Quem estiver na nossa rede aqui do Facebook, a gente compartilha o folder também no WhatsApp da Casa Espírita. Então, quem puder compartilhar com os seus amigos, nós estamos esperando as arrecadações, né, no sábado que vem. Então, ele vai acontecer das 15 às 16h30. Então, vai ter um grupo lá na Casa Espírita para estar recebendo essas doações. Não precisa nem descer do carro, né? Nós mesmos vamos até, o pessoal da campanha vai até o porta-malas, se for o caso, e faz a retirada das arrecadações. Ainda, né, nossas lives acontecem diariamente aqui pelo Facebook, às 18 horas. De segunda nós temos o Ezequiel, na terça e quarta o Sérgio com a Fabiana, na quinta a Vânia e o João, na sexta-feira o Ezequiel novamente, no sábado a Vânia e o João novamente, e no domingo acontece comigo, Arielle. Bom, gente, então vamos começar acalmando, né, o nosso espírito e todos agora numa só conexão. Unidos, coração a coração, unidos com os nossos mentores pessoais, com os espíritos de luz que nos cercam, que possamos sentir essa conexão. E hoje o nosso tema é uma meditação que nós vamos estar aqui falando, né? Vamos fazer uma meditação em cima das emoções, né? Que, se a gente for ver, não tem um capítulo direcionado sobre esse assunto no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo,
mas as nossas tudo, né, acaba dependendo das nossas emoções. Então, para começar, nós vamos diferenciar emoções de sentimentos, que aparentemente a gente sempre coloca tudo dentro de um saco só, não é? A gente, quando fala de emoção, a gente está incluindo sentimento e vice-versa, só que elas são diferentes, né? As emoções, elas são respostas neurais para estímulos externos. Então, é o que o nosso corpo está respondendo diante de uma situação externa. Agora, e os sentimentos? Os sentimentos já são as respostas que nós temos em cima dessas emoções. Então, se a gente for pegar emoção no significado da palavra em latim, que vem do emovere, e quer dizer energia, e movere quer dizer movimento. Então, a emoção seria aquela situação que nos força a movimentar, a sair do lugar. Então, toda emoção que normalmente nós percebemos e usamos de forma negativa, ela vem o quê? Para nos ajudar a movimentar a nossa vida, a sair daquela zona de conforto que muitas vezes nós falamos como que ela é prejudicial à nossa situação, né? E aí, então, ela vem o quê? Para mudar o que não está bom, o que está em desequilíbrio e obrigando, então, a gente mudar de direção, né? Às vezes o caminho, ele não está adequado, ele não está certo, e aí muitas vezes a gente está com aqueles sofrimentos, né? E a gente não consegue entender. Então, muitas vezes vem aquele sentimento, aquela emoção de tristeza, né? De incongruência com o divino mesmo que existe dentro de nós e nos obriga a mudar, a parar, a refletir e mudar então essa direção, né? O problema maior é que quando a gente está com essas emoções negativas e nós não a deixamos ir, é normal sentir essas emoções. O problema é quando a gente não as liberta. A gente fica ressentindo elas o tempo todo, né? E aí então, daí que vem o sofrimento, muitas vezes, as doenças, as dores psíquicas, emocionais, né, que nós acabamos passando sem perceber que é decorrente a alguma emoção que a gente está prendendo, que a gente está retendo, que deveria deixar aí. Então, essa emoção, a gente pode dizer que quando eu estou sentindo, né, uma emoção, por exemplo, de raiva, ela está ocasionando no meu fisiológico respostas químicas. Então, diante dessa emoção que eu sinto, mediadores químicos, né, como neurotransmissores, hormônios, acabam sendo liberados. E aí, devido a essas memórias emocionais que a gente vai muitas vezes repassando, né, remoendo, aí então é que vai resultar num sentimento. Então a emoção, ela vem e ela deveria ser passageira, mas a gente às vezes de tanto ficar retendo essas emoções, não permitindo que ela se vá, aí começa a vir o sentimento. O sentimento, ele é mais duradouro. Então, assim, não existe uma receita de bolo. Cada pessoa vai ter uma emoção diferente diante da mesma situação na vida. Isso vai depender de o que cada um traz dentro de si, né? Então, assim, a emoção, ela vai dar origem aos sentimentos,
tá? E aí o problema é que muitas vezes esse sentimento ficando prolongado, ele também alimenta novamente a emoção que desencadeou o sentimento. É um pouquinho complexo isso, mas eu acho que dá pra gente ir. Por isso que eu falei, é uma meditação que a gente vai acabar fazendo aqui, né? E aí, então, diante dessa retroalimentação que começa a acontecer aí, ela vai persistindo aquele sentimento ou de raiva, ou de tristeza, ou até de alegria, né? Que a gente vai ainda estudar, vai estar olhando essas emoções que acabam, quais os exemplos de emoção, tá? Então, a emoção, ela é aquela primeira situação de resposta ao que tem no ambiente externo. E aí, nisso, uma resposta, né, química acontece dentro da gente e reflete, gente, por todo o nosso corpo. Um exemplo que talvez dê para comprovar essa questão do sentimento, do psiquismo e depois da sensação física que isso pode levar é, por exemplo, o detector de mentiras, tá? Como que ele detecta quando uma pessoa está mentindo? Diante da emoção que aquela pessoa ela tá passando, começa a liberar situações nos músculos faciais, nos quais são captados e são já catalogados, conhecidos essas expressões dos músculos, e aí então acaba detectando que diante de tal emoção, tais músculos começam a ter uma atividade. Então, olha como que dá para a gente entender o quanto que a emoção ela está ligada em cima das nossas situações físicas. Então, por isso que é importante a gente ter consciência, né, diante das nossas reações e sensações diante da vida, né? Ou seja, do que nós estamos passando, do que nós estamos sentindo diante daquela situação. E com isso, tentar transformar, né? Recuperar aquele sentimento que muitas vezes é de forma negativa, né? Ainda estamos no mundo de provas e expiações, então os sentimentos que muitas vezes nos rege, queira ou não, ainda é a raiva. E eu vou explicar um pouquinho de cada um, que não tem como. Muitas vezes a gente escuta até alguns palestrantes falando que nós temos que usar de forma racional o nosso sentimento. Nós temos que abolir, só que infelizmente o sentimento de raiva, o sentimento de tristeza, de alegria, está dentro do ser humano, está dentro do homem. O que nós temos que perceber é não deixar o sentimento desenvolver. Então a emoção ela vai vir. Por quê? A emoção ela está ligada com as questões primitivas, instintivas. Então, diante de um fato, eu vou responder instintivamente. Só que aí é que vem a questão da palavra razão que o Espiritismo coloca. Nós temos que saber, conhecer o que está passando dentro de mim, para eu saber se eu estou permitindo esse sentimento ir embora, essa emoção ir embora, ou eu estou guardando ela. Porque é aí que mora o perigo. É quando eu vou guardando esse sentimento, essas emoções, né? Então, o próprio Jesus dizia, conhece a ti mesmo. Nós precisamos ter o autoconhecimento, né? Para poder, então, entender que aquele momento que eu estou sentindo determinada emoção, eu tenho que criar um hábito de observador. Eu tenho que passar a observar e não absorver, né? Por quê? Senão a gente vai acabar ficando doido, né? No mundo que está aí fora, com todo mundo em desequilíbrios emocionais,
Nós que muitas vezes estamos buscando o nosso equilíbrio, se a gente não ficar observando, a gente vai passar a absorver. E aí eu que saí de casa de manhã, né? Fiz a minha higiene mental, cuidei, aliviei os sentimentos, fiz Ho'oponopono, né? Antes de sair de casa. Então, perdoei todo mundo. Fiz a minha saúde, a minha higiene mental. De repente, chego no serviço, encontro aquela primeira pessoa que eu falo: bom dia, meu amigo. E ele fala: só se for para você. Bom dia para quem? E aí eu já começo a absorver aquilo. Então, é aí que tá, de entender o que eu estou, né, passando, sentindo, para passar ao quê? A observar também que muitas vezes a situação complexa está no outro e eu não preciso absorver aquilo. Pelo contrário, entender que aquele indivíduo está precisando de ajuda. Né? Ou então é no trânsito, a gente sai de casa, já pega aquele trânsito caótico, né? E aí já começa a desconcertar tudo. E a gente começa a falar: ah, mas foi a culpa do fulano de tal que cruzou o meu caminho. Não, a culpa está na gente, né? Porque a gente que deixou o desequilíbrio acontecer. Então, se a gente passar a situação de observador, observar os desequilíbrios alheios e não absorver, porque nós já temos os nossos, né, gente? Não é verdade? Todo mundo está passando por problemas. Eu costumo dizer que todos nós somos doentes. Nós somos doentes a partir do momento que nós nascemos. Então, a partir do momento que nós nascemos, nós somos doentes. Pela patologia, se a gente pegar, o nosso tecido, a gente já começa a entrar em inflamação assim que a gente nasce. Resposta imunológica é em cima de inflamação. Então é por isso que eu falo que a gente já começa a ficar doente. E é do corpo mesmo. Nós vamos envelhecendo, né? Devido a essas situações. Então todos nós estamos doentes, passando por situações conflituosas e nós temos que começar a observar e não absorver, tá? Então, quando o Espiritismo fala que nós precisamos um pouco abafar esses sentimentos, né? Olhar com razão em cima das nossas emoções, é não permitir que essas emoções se tornem em sentimentos. Porque o sentimento, sim, ele vai começar a alimentar aquela emoção novamente, que vai liberar mais neurotransmissores, e aí, se for sentimentos, emoções negativas, então vai ter algumas consequências que vai acontecer. A principal delas, que nós sabemos, né, é a depressão. Então, assim, primeiro, nós temos que entender que somos seres pensantes e, diante de uma situação, ter a capacidade de analisar, observar, questionar se aquela situação é necessária para eu estar sentindo aquele sentimento ou se eu acabei absorvendo e transformar ela então. Então, se eu percebo que aquela emoção é de algo que está acontecendo fora, eu tenho que transformar dentro de mim. E como que eu transformo? Eu deixo ela ir. Então, se eu fiquei com raiva porque eu fiquei sabendo de alguma situação, de alguma notícia, eu não concordei, mas aquilo está diretamente relacionado comigo? É claro, eu não preciso também começar a olhar com aquilo, tipo, banalizar a situação. Mas eu tenho que olhar, realmente, eu me compadeço da situação, só que esse sentimento não me pertence. Né? Então eu vou orar por aquela pessoa, eu vou mandar energias boas e eu vou desfazer aquele sentimento dentro de mim, né? Por quê? Nós somos senhores das nossas ações, nós somos co-criadores, né, da nossa realidade. Então, se eu permitir que aquela emoção faça parte da minha vida, eu deixei a porta aberta, ela vai entrar. E quais são os exemplos, então, de emoção e
no caso, os sentimentos, né? As emoções estão ali, as 5 principais, tem nuances dessas emoções, mas as principais é medo, raiva, tristeza, alegria e nojo, né? Então eu vou falar de cada uma delas para que a gente entenda e consiga também entender quando a gente tá tendo essas emoções e por que elas vêm, por que elas acabam agindo no meu ser, né? Então, primeiramente, ela faz parte, né, do instinto de sobrevivência. Então, as emoções, elas fazem parte do instinto de sobrevivência. É decorrente a elas que nós, seres humanos, conseguimos chegar até onde chegamos, né? Conseguimos ficar livres dos predadores, mas hoje nós não precisamos. Hoje não existe mais, né, quem nos faça, né, entre nessa questão de predador, de presa, né? Mas ainda ele ficou nos nossos resquícios ainda do nosso cérebro primitivo. E então sentir as emoções não tem como deixar de senti-las, mas eu posso liberar, deixar ela ir para que não vire o sentimento. E o sentimento ficando naquela situação de ressentindo, que aí um dos exemplos aqui que a gente pode citar de sentimento é ódio, compaixão, amor, né? E a decepção, a inveja, isso já são sentimentos que a gente permita que fique. Então a emoção, ela vem, desencadeia a situação neuroquímica ali do nosso corpo. E o sentimento, ele vai ficar. Ele é a resposta, né, do que aconteceu na emoção. Então, não sei se vocês já viram o filme Divertidamente, né, que é um filme infantil, onde que dentro da cabeça dos personagens existem pelo menos 4 emoções. A alegria, a tristeza, a raiva e o nojo, né? Então eu vou falar de cada um desses sentimentos. Quem quiser assistir o filme, vale a pena, porque ensina a gente a olhar muito, né, essa situação. Então, primeiro, né, o medo. O medo é a primeira emoção que a gente vai falar agora. Então, ele acaba fazendo o reflexo de fuga. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando nós ficamos adiando certas decisões. Será que é cautela? Será que é frieza? Ou é medo? Medo de agir, né? Se a gente fica adiando aquela meditação que eu acho que é tão importante, aquele momento, será que não é medo de olhar para as minhas sombras e eu ter que perceber que o que eu mais aponto nas pessoas está dentro de mim? Porque né? Todos nós somos iguais. O nosso semelhante muitas vezes é um reflexo, é um espelho da gente. Ele está refletindo as nossas atitudes. Então, às vezes a pessoa fala com a gente de uma forma tão ríspida, mas eu por acaso trato ele com carinho? Ou é um reflexo diante da minha atitude para com a pessoa, né? E às vezes a gente não enxerga isso. Então, será que não é medo de olhar dentro de nós? Será que não é medo de perder? Será que não é medo da escassez, né? Quando começou essa pandemia, o que as pessoas fizeram? Correram nos mercados, encheram os carrinhos, né? Levaram vários mantimentos e devido à questão do transporte que estava complicado, estava quase em desabastecimento os mercados. Então perceba quanto que o medo ele é instintivo e ele está agindo na nossa vida. A segunda emoção seria a raiva. A raiva ela é importante para a gente, porque como que nós, diante daquele sentimento de injustiça, não nos colocaríamos, né? Então
se eu não tivesse esse sentimento de raiva, eu ia achar que tudo tá normal, né? Eu não ia ficar contra a injustiça. Então, é diante dessa emoção de raiva que muitas vezes eu entendo que algo está errado, que aquela conduta está errada, e aí então eu ponho em movimento, eu mudo, eu falo, não pode, não posso ser conivente com isso. Temos que promover uma mudança, né? Aí nós buscamos motivação, solução para a situação. O problema é quando essa raiva, ela se torna, né, deliberada. Então, eu não descarrego aquela tensão naquela situação que aconteceu. E aí ela passa a ficar descontrolada. Então, aí vem a revolta. E aí sim, a revolta, ela é prejudicial. Então, percebamos aqui que essas emoções que eu tô falando são aquelas emoções instintivas, né? Que não tem como a gente não sentir. O problema é, muitas vezes, nós não permitimos que elas se vão. A gente fica remoendo essas emoções, né? Então, o que levaria o sentimento de medo e raiva? O que ele liberaria, então, no nosso sistema fisiológico? Seriam principalmente dois hormônios, o cortisol e a adrenalina. O cortisol, o hormônio do estresse, e a adrenalina, o hormônio da fuga, né? Então, só que esses hormônios, eles são importantes, nós produzimos eles todo dia. Se não tiver adrenalina, o coração para de bater. Se nós não tivermos cortisol, nós não acordamos nem de manhã, porque o que nos faz ter ânimo, né, e acordar pela manhã é o cortisol. Então, níveis baixos de cortisol acaba me dando mais sono, né, que é lá pelas 5 horas da tarde, por exemplo. Então, eu já vou ficando mais sonolento. E isso varia de pessoa para pessoa, tá? Bom, mas então a gente vê que são hormônios que são essenciais, mas o excesso, então, dessas emoções acabariam, então, liberando esse hormônio. E esse hormônio, em grande quantidade liberando, ele já vai promover estresse fisiológico, né? Então, inflamações, muitas doenças, uma imunidade um pouco mais precária, aí ocasionariam em cima desses hormônios. Então, percebam que é o excesso que vai ter o problema, porque os hormônios nós já produzimos diariamente, mas diante do excesso das emoções, há a produção excessiva desses hormônios e aí então um reflexo maior em cima do nosso corpo, né? Aí a próxima emoção seria a alegria, para a gente comentar. Então, ela já é uma emoção positiva, é o que nós gostaríamos de sentir o tempo todo, né? A alegria, mas infelizmente nós não conseguimos estar com essa emoção em alta, né? Ela serve, né, para nos dar aquele prazer da conquista, para nos acalmar, né? Nos dar aquela sensação de felicidade que sentimos diante das conquistas, né, dos objetivos pessoais. Só que ela é mais vinculada com a questão pessoal. Só que a gente fala tanto, né, do egoísmo, em passar a olhar para o outro, que nós também podemos sentir alegria pelas conquistas alheias, pelo irmão, pelo amigo, pelo vizinho. Então, a gente também pode se reprogramar a sentir alegria pelo outro, né? Então, a alegria seria uma forma que o corpo tem para dar uma recompensa para ele mesmo. E aí, o que seria então os hormônios que esse estado de alegria ele resultaria? Então, a ocitocina, a serotonina, a dopamina, né, são hormônios do bem-estar. Então, esses hormônios, eles trazem aquela tranquilidade. Então, olha só como é importante, né, o sentimento de alegria para o nosso corpo. Em contrapartida, o oposto seria a tristeza, né? Então, o que poderíamos definir como tristeza seria o estado ali de desânimo, cansaço, solidão.
Então, quando a gente fala do desânimo, então ele também é importante. Por mais que a gente pense que a tristeza seria um sentimento que nós não deveríamos ter dentro da gente, quando vem o desânimo, ele é o que faz mais a gente repensar, não, eu não posso continuar nesse caminho, eu preciso mudar, né? Aí quando vem a questão do cansaço, o cansaço também, às vezes a gente tá naquele piloto automático trabalhando, e quando vem o cansaço, então seria aquele momento que a gente tem tempo para nós mesmos, né, para realizar as nossas atividades, para ter mais satisfação. E a solidão, que está vinculada ali da tristeza? A solidão é o único momento em que nós podemos internalizar nossos sentimentos, olhar para dentro da gente, ouvir a centelha divina que há dentro da gente, falando o tempo todo, para a gente pensar, refletir e, gente, dormir. Porque dormir é a única coisa que a gente faz sozinho mesmo, né? Não tem como dormir com o outro falando, não tem como dormir. Tem pessoas que até falam, é gostoso dormir agarradinho, por exemplo, né? Mas quando você dorme, né? Não importa quem está do lado ou quem não está do lado. Não energeticamente falando, né? Mas a companhia. Então, assim, todas as emoções que nós sentimos, ela tem uma importância espiritual e fisiológica. E é isso que nos tornou o homem que nós somos hoje. É devido a essas emoções, né? Então, assim, muitas vezes a gente nem sabe o quanto que o sol, ele é curativo, né? Uma pessoa que tem depressão, ela deve tomar sol todos os dias. A gente muitas vezes só fala da necessidade do sol pela vitamina D, que está relacionada a questões dos ossos, mas não, né? A vitamina D, ela está relacionada com mais de 3.000 genes, gente. É muita coisa, né? Então, ela também oferece essa questão do bem-estar. Tem até substâncias que elas são ativadas no nosso corpo pelo sol, que tem o papel da morfina. Então, olha só, né? Então, realmente, o que aconteceu com essa pandemia de enclausurar as pessoas foi um crime tirá-las do sol, porque o sol é muito importante, né? Ele é muito importante mesmo pra gente, a gente não tem ideia. É um excelente remédio, já começa por aí. Se não fosse tão importante, presidiário não teria banho de sol, já começa por aí, né? E aí o último sentimento, a última emoção pra gente falar é o nojo. Então o nojo, ele gera repulsa, ele tem a função de nos proteger contra intoxicações. Então olha como que está as emoções ligadas ao instinto primitivo mesmo, né? Então intoxicação alimentar e até intoxicação social, né? Será que a gente muitas vezes não está buscando a companhia daquela pessoa que nos faz sempre sofrer? E aí a gente deixa de ter aquele amor próprio, né? Então a gente tem que buscar os grupos, as companhias, as pessoas que nos fazem bem. É claro que se essas pessoas estão no nosso convívio familiar que nos faz sofrer, algum motivo tem. Então essas nós temos que meditar muito, pedir muita orientação mesmo, para poder saber o que fazer, né, diante desse tipo de ação. E assim, né, nós somos seres super evoluídos, então hoje todos nós estamos nesse mesmo patamar, né, gente? Nós temos nojo de novelas, nojo de notícias sensacionalistas, nojo de música de baixo nível. Nossa, né? Por isso que novela não existe, notícias sensacionalistas não existe. Então, olha só, né? A gente deveria olhar o nojo também para certas questões que estão aí
na mídia, né? Para também fazer parte dessa nossa higiene mental. Então, tudo isso é um pouco complexo, essas questões dos sentimentos. Mas se não fosse complexo, nós, seres humanos, seríamos muito fáceis. E nós somos seres complexos também. Nós vivemos complexos existenciais. É devido a isso. O que é emoção? O que é sentimento? Né? Então, a necessidade do autoconhecimento, ela se faz muito presente, né? Porque a vida, gente, ela é dura, ela é difícil. Nós vamos sofrer decepções, disso não tem como correr. Agora, eu preciso administrar essas emoções. Eu preciso saber liberar. Eu preciso deixar ir, né? E guardar só o que realmente for bom. Mas como que eu consigo deixar ir? Primeiro, muitas vezes, aceitando aquela situação que chegou, não tenho o que fazer. E depois, perdoar. Então, muitas vezes, eu posso perdoar, eu amo e deixo de causar a dor, né? E aí, então, que tal a gente começar a trocar a frustração do dia a dia que todos nós temos pela gratidão de mais um dia, pela gratidão até do que está acontecendo diante da dificuldade. Sabe por que gratidão? Gratidão de parar, pensar e falar, poxa, que bom que eu estou entendendo o que está acontecendo, né? Diante disso, a partir do momento que eu estou colocando esse sentimento de gratidão, ele já está vinculado ao sentimento do amor. E quando eu libero o amor, tem um hormônio que é do amor, que é a ocitocina, que eu já falei para vocês, que é o hormônio do bem-estar. Então, diante da raiva, eu ainda faço a gratidão, eu agradeço mesmo a raiva do outro que está vindo para cima de mim, ou mesmo diante da minha própria raiva, eu me perdoo. Diante da minha raiva, por exemplo, eu quebro essa retroalimentação de sentimentos negativos e passo agora a induzir sentimentos positivos dentro de mim e com consequente liberação de neurotransmissores. É fácil fazer isso? Não. É uma luta diária. É uma luta de horas. É todo momento, sabe? É o orar e vigiar. É vigiar. É olhar para dentro de si mesmo. E o tempo todo domar esse leão que há dentro da gente, né? Então, todos nós somos capazes de ter essa inteligência emocional que a gente ouve falar tanto, mas que dificilmente a gente aprende, ensinam pra gente como trabalhar isso daí, né? Porque não tem uma receita de bolo. Nós somos seres individuais, então para cada um vai ser uma receita. Às vezes uma meditação, e depende dos níveis também de desequilíbrios emocionais, né? Se é uma pessoa que não é muito desequilibrada, com uma meditação ela consegue resolver isso. Se não, ela precisa de cursos, terapias, né? Então vai depender dos desequilíbrios de cada um mesmo. De entender quais são os gatilhos, né? Quais são as situações que me deixam com raiva, é se enxergar, né? Por isso que sempre o melhor remédio vai ser o perdão, o auto-perdão e depois a gratidão por entender todo esse processo, por entender que tudo merece perdão. Eu, o outro que me fere, todos nós, né? Todos os seres humanos. Então eu até já passei um pouquinho do tempo. É um assunto que confesso que eu gosto muito, que essas questões de relacionamento com si próprio, autoconhecimento. Então eu tinha muita coisa ainda para falar, né? Mas o tempo aqui é curto, fica para uma próxima, né? Mas o importante é a gente entender que não tem como negar essas emoções. Elas vão acontecer. Elas estão em cima do nosso cérebro instintivo, né? Mas nós, como seres racionais, podemos então querer reviver essas emoções, né?
ou perdoar, deixar elas irem. Só cabe a gente escolher. É claro que esquecer uma situação de dor, de sofrimento, muitas vezes a gente não vai conseguir esquecer. Mas toda vez que eu vou reviver aquela situação de dor, o meu cérebro entende que eu estou sofrendo e ele vai liberar neurotransmissores novamente. Então é sempre assim. Ou eu posso escolher reviver, ressentir, ou eu posso deixar ir. E lembrar como uma memória que passou, que ficou lá, tá? Então era isso que eu tinha para passar hoje para vocês. É uma meditação mesmo, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus. Uma excelente semana para vocês. E se puder, vai lá se recolher, vai se perdoar. Vai perdoar, porque a gente sempre tem alguém para perdoar e até para pedir perdão, não é verdade? Então, que vocês fiquem com Deus, uma boa semana. Obrigada. Tchau, tchau, gente.